Precisamos conversar sobre as emoções e efetivamente quais as funções disso. Muita gente fala principalmente sobre raciocínio emocional, sobre inteligência, essa é a palavra, inteligência emocional, essas coisas. Só que eu percebo, entenda, eu sou psicóloga, mas isso me gera um certo ranço, porque eu vejo as pessoas falando isso de uma maneira tão superficial e bobinha, que eu pensei, cara, vocês nem acreditam nisso que vocês estão falando, sabe? Vocês nem acreditam nisso, pelo amor de Deus, vamos parar com essa palhaçada. Então eu tô aqui pra te dizer efetivamente o que é uma emoção, qual a função disso, e para que você entenda. Por quê? Porque é totalmente ilógico, assim, a gente não dá a devida importância para isso. Porque se a gente entendesse efetivamente o que é uma emoção e por que a gente precisa sentir, a gente não ignoraria isso. Por quê? Porque é muito bem quisto aquela ideia do eu preciso ser forte, eu preciso dar conta de tudo. Ai! Um mosquito! Vai ficar assim mesmo. Eu preciso ser forte, eu preciso dar conta de tudo. E quando eu entendi efetivamente qual era a função, eu fiquei, cara, tá, é isso. É isso. E aí eu comecei a aceitar, a lidar com as minhas próprias emoções e ensinar isso para os pacientes de uma maneira muito mais efetiva. Então vamos à cereja do bolo. Nós precisamos, atente-se para isso, nós precisamos sentir todas as emoções. O que são emoções? São reações do nosso corpo. Então aqui a gente tem as emoções básicas. Nós temos raiva, tristeza, nojo, alegria, surpresa, medo. Acho que é isso. Por que a gente precisa sentir essas emoções? Sobrevivência. Vou falar novamente. Sobrevivência. Portanto, percebe que não faz sentido eu dizer pra alguém, pra fulaninho, assim, fulano, não fica triste, fulano não chora, fulaninho tem que ser forte, porque a gente cresceu ouvindo isso. Porque quando a gente entende por que eu preciso sentir essas coisas, tá, é isso. Então, por que a gente precisa disso pra sobreviver? Pense a seguinte situação. Milhares de anos atrás, nós temos reações, o nosso corpo ele tem reações, ele funciona da mesma forma que funcionava há milhares de anos atrás, lá da época da galera das cavernas, tá? O que eles perceberam? Que eles precisavam sentir medo para seguir sobrevivendo. Por quê? Porque a gente não veio de uma geração que era o machão, né, o fodão. Por quê? Porque esse cara morreu pelos bichos, ele foi comido. A gente veio de uma galera, né, que era medrosa. Então aqui já começa, por quê? Porque o medo ele é muito, muito mal visto, né? Mas ele tem essa função, então a gente precisa sentir medo. O problema entra sempre nos extremos, tá? Então se eu tenho medo de tudo, ou de coisas que não justificaria, ou um medo que me paralisa, nós temos um problema. Mas eu sentir medo de forma nenhuma é um problema. O problema é o que eu faço com aquilo, né? E a intensidade que aquilo tá se apresentando, aí sim, em alguns casos a gente vai precisar de ajuda. Então, o que eles entenderam? Tá, se a gente sentir medo, a gente sobrevive. E ok. Ah, matei! Se a gente sentir medo, a gente sobrevive. Outras emoções, essa eu sempre explico assim de forma muito resumida, mas vamos para as outras. Por que eu preciso sentir, por exemplo, vergonha? Quando eu descobri essa da vergonha, eu achei um máximo. Pensa só, se eu tô lá com aquele grupo de pessoas há milhares de anos atrás, e eles entenderam que juntos eles ficavam mais fortes, então eles precisavam sentir medo, mas se eles estavam juntos, eles eram mais fortes, eles conseguiriam sobreviver mais, e assim ir passando os genes da espécie. Só que para eles ficarem juntos, eles precisavam se dar bem. Para eles estarem bem, entra a questão de comunicação, que iremos trabalhar em outro momento. O ponto principal é, quando eu falo algo que eu não sou bem aceita naquele grupo, eu vou sentir vergonha. Por isso que a gente tende a ficar vermelhinho e ter aquelas reações que a gente acha muito ruim. Mas qual a importância disso? É para eu não repetir e eu seguir sendo aceita. Então, por exemplo, se eu falasse algo para um paciente, ou principalmente em palestras, né? Se eu fizer uma brincadeirinha em uma palestra que eu ver que não vai funcionar, você pode ter certeza que na próxima palestra eu não faço aquela brincadeira de novo. Por quê? Porque me gerou vergonha. É uma sensação desconfortável, mas muito importante. Então, aqui eu já te sinalizei a questão do medo, da vergonha. Vou te dar mais alguns exemplos, assim, mas todas elas vão ter a sua função específica. Outra que eu acho muito interessante é o nojo.
Por que a gente precisa sentir nojo? Justamente para que eu não coma algo errado, algo estragado. Por quê? Porque isso vai me fazer mal. Então, hoje em dia, a gente tem recursos para lidar com, sei lá, uma dor de estômago ou algo nesse sentido. Antigamente, a gente não tinha. Por quê? Porque o nosso corpo ainda é o de milhares de anos atrás. Então, atente-se para esses fatos. E aí, entra em todo aquele questionamento que eu te sinalizei antes. Eu ficava tipo, cara, como? Como que a gente não aprendeu a importância disso na escola? Por isso que frases do tipo, ai, mas você tem que ser forte. Ai, mas não pode deixar se abalar. Pra mim, elas são tão irracionais do tipo, como assim? Não faz sentido, sabe? Então, pense sobre isso, porque é de extrema importância o que você sente e eles são sinalizadores para a sua sobrevivência. Então, ignorar isso definitivamente não é o caminho. Quando a gente fala em inteligência emocional, eu posso fazer um vídeo só sobre isso, mas de maneira bem resumida, uma pessoa que tem inteligência emocional é uma pessoa que consegue gerenciar, identificar as próprias emoções. Por quê? Porque emoção a gente não controla, a gente sente. Dentro disso, eu vou te dar já uma informação muito importante que você já pode sair aplicando nas suas relações. Não se discute emoção com raciocínio lógico. Porque toda vez que você fizer isso, você vai estar, às vezes, piorando a situação. Emoção a gente sente, a gente valida. Não significa que ao me sentir de tal forma, esteja de acordo com a realidade. Mas não discuta. Não tente trazer raciocínios lógicos, porque você só vai piorar. Então, eu espero que tenha feito sentido. Eu espero que, a partir de hoje, você não ignore mais o que você sente e você olhe isso como um sinal para você conseguir gerenciar a tua vida. E que você pare com aquela palhaçada de me dizer que tem que ser forte, que não pode sentir, que não pode deixar se abater, que finge que nunca tá triste, porque tudo isso tem uma função. Dito isso, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, em especial aqui no YouTube, que sempre vão ter conteúdos de valor. Até mais!